Boa noite a todos. Jaqueline Richter e Aline, nós vamos apresentar para vocês o projeto de pesquisa das profissões sonhadas pelos alunos do 4º ano. Eles criaram o título e tinha que ter sonhadas, e tinha que ter o 4º ano, então acabou ficando assim. Esse projeto foi desenvolvido na Escola Estadual 11 de Maio, com a minha turma, 4º ano, uma pesquisação que foi aplicada com eles e por eles, né? Primeira vez que eu fiz esse papel de analisar o que os alunos pesquisaram e colocar eles no papel de pesquisador. É diferente quando a gente cria o projeto e escreve. E poder fazer em dupla foi fantástico, porque daí a gente conseguiu ter esse olhar externo, eu aplicando com eles a pesquisação, e a Aline como alguém que trabalhou, quantos anos? 8 anos. 8 anos lá na escola, tendo essa visão conhecendo a realidade e sabendo o que realmente talvez eles estariam pensando. Foi importante o trabalho em duplo. Vamos. Nossos orientadores, Dr. Marcos e a doutora Joseline, essa pesquisa, esse artigo, esse projeto, enfim, foi criado na disciplina de pesquisa como princípio pedagógico. Foi a primeira disciplina que nós tivemos, eu acho, né? Começamos, então, pensando um pouquinho do papel do professor, quando a gente fala em pesquisa como princípio pedagógico, né? Como o professor fica neste papel. Então, na medida em que se considera o conhecimento do aluno, permite estabelecer imensas e intensas relações com o cotidiano, possibilitando, desse modo, superar seu conhecimento de um modo contextualizado. Pensar o que a criança quer, onde a criança quer ir, como ela vai, é o início de tudo, né? Então, para a gente começar, a gente conceituou em conhecer a realidade do profissional, das famílias, né, dos alunos, da realidade deles, desenvolver o interesse e a capacidade de questionar dos educandos no intuito de despertar o instinto pesquisador, coisa que eles têm muito pouco assim, nessa realidade que a gente está falando, e analisar como os estudantes têm acesso às informações para compreender a utilização dos recursos de mídia digital, que também a gente vai falando depois, não vou. Né? A questão da mídia digital não era uma proposta inicial, mas em função do interesse deles começou a surgir e acabou sendo um foco que nós nos dedicamos bastante tempo. No início, então, foi feito um levantamento, eles fizeram entrevistas com as famílias para descobrir as profissões dos familiares, porque eles não sabiam o nome das profissões dos familiares, nem os familiares sabiam o nome das suas profissões, né? E, com isso, eles foram ver o que eram profissões, porque apareceu muito safrista. E aí nós fizemos uso do dicionário. O que é um safrista? O safrista é o cargo temporário de 1 ano ou de um período de tempo pré-estipulado. E eles ficaram, poxa, prof, mas então, o que é isso? E aí eles começaram a discutir muito a questão do afetivo, né? Porque, na realidade deles, as pessoas que trabalham nas empresas de fumo e que conseguem ser efetivadas, eles não falam efetivado, eles falam afetivo. E aí nós estudamos 2 palavras importantes e que estavam totalmente fora do contexto, né? O safrista, que não é necessariamente alguém que trabalha no fumo, na empresa de fumo, e o afetivo, que estava incrivelmente errado, e eles começaram a se policiar e conseguiram levar um pouquinho disso para casa também, depois das entrevistas. Depois da tabela construída na sala, eles fizeram um gráfico das profissões, nós construímos em papel mesmo, no início, na sala, coletivamente, e eles ficaram imensamente impressionados com a quantidade de parentes que eles tinham que vinham da agricultura. 21 parentes, nós pesquisamos irmãos, tios, pesquisamos toda a família, e muitos advinham da agricultura. E eles não tinham essa visão, essa percepção, então eles mudaram muito o ponto de vista deles. Todos eles se achavam muito urbanos. E ali eles viram que eles adivinham, ou a família deles ainda estava no interior e plantando. Quando nós estudamos, então, que eram profissões, que safrista e afetivo não necessariamente eram profissões, fomos ao dicionário, né, o 4º ano, querendo ou não, inicia muito a utilização do dicionário, tenta iniciar, que nem sempre se consegue, mas cada um escreveu primeiro a sua concepção sobre o que eram profissões, e muitas delas
é quase impossível ler porque é muito pequenininho, mas muitas delas vai ser uma forma de ganhar dinheiro, é onde se trabalha, muitas concepções simples que eles têm, e depois, vendo no dicionário, eles foram mudando um pouquinho os conceitos deles. Começamos, então, a pensar que profissões que existiam em Venâncio Aires, no 4º ano estudo município, então eles fizeram um levantamento, oralmente, na sala, assim, bem do jeito deles, e eles conseguiram lembrar de 63 coisas que as pessoas em Venâncio trabalham, que chamam de coisas que trabalham. Então, eles desenharam, nós montamos no mural para não nos esquecermos, porque eles gostam muito de um jogo que antigamente se chamava... Isso. Todo o projeto, na verdade, começou por causa desse jogo. Antigamente se chamava Negrinhos da África. Né? Acho que muitos de vocês já jogaram. O 4º ano hoje joga o jogo das profissões. Eles mudaram até a música, assim, eles criaram a música deles. E eles amam fazer as mímicas das profissões. Um grupo faz a mímica e o outro grupo precisa descobrir a profissão que está sendo representada. Depois é um jogo de pegar. E eles queriam muito colocar na sala para poder lembrar no dia da educação física mais profissões, assim, para poder ganhar o jogo. Eles tiveram que... Foram lançados a ideia de pensar uma profissão, não necessariamente a que eles queriam seguir, porque alguns tinham muita dúvida do que queriam, então colocamos, nós duas colocamos isso, né? Nós colocamos a proposta deles escolherem uma que era interessante. Eles achavam interessante, que eles gostariam de conhecer ou saber algo mais. Nesse primeiro momento, eles ficaram na zona de conforto. Eles escolheram profissões que eles conheciam, que eles achavam legais, não que necessariamente eles queriam seguir, e alguns foram no bem óbvio, né? Caminhoneiro, eu acho que tem uns 4, né? Não precisa estudar muito para ser caminhoneiro. Pedreiro, né? Essas bem comuns, assim. Foi bem no interesse deles. Aí, uma pesquisa. Então, o que vocês querem? Perguntas, né? Vamos criar perguntas. O que vocês querem saber sobre essa profissão que vocês têm curiosidade? Quanto ganha? Não, precisa estudar. Precisa estudar muito para ser isso? E aí, nós tivemos, assim, vários momentos que nós pensamos, bom, não vai sair projeto, né? Não vai sair projeto de pesquisa, essas crianças não vão pesquisar, eles não conseguem fazer uma pergunta. E na sala, assim, pessoal, vamos pensar, né? Uma pergunta que dê para responder, não saiu. E daí aconteceu que trancou um pouco. Daí, então, a dificuldade de criar os questionamentos, então, que a Jaque, né, como era ela que estava dentro da sala de aula, teve que instigar muito, não foi um dia, foi, né, vários dias perguntando e trazendo e instigando eles, trazendo sugestões também de perguntas, até para eles terem o interesse. Os conhecimentos prévios deles sobre as profissões, que sabiam alguma coisa, mas que era distorcido, não era aquilo que era. Então, isso a gente também tinha que deixar claro para eles que não era bem assim. A imaturidade quanto aos métodos de pesquisa, então eles não sabiam onde pesquisar, por que pesquisar, então eles achavam que na conversa entre os colegas mesmos eles iam conseguir tirar alguma coisa de crescimento, de aprender, e acontecia que não saía nada. Né? E eles ainda têm a concepção de que o professor vai responder tudo. Né? Isso, esperava pelo prof para responder. E a pouca habilidade com as ferramentas de produtividade e de pesquisa, livros, a própria internet também, né? Coisas que eles não... Eu acho que aqui entra bem a questão de leitura e interpretação. Estar com a informação na sua frente e simplesmente não conseguir fazer uso dela. Bem a questão da interpretação, né? Ler e não entender o que está escrito, o que precisa, o que vai agregar no conhecimento deles. Conhecendo, então, a metodologia, a oralidade em aula, o levantamento de dúvidas e a escolha da profissão para a pesquisa. Então, eles teriam que escolher uma profissão para todos pesquisarem. Adivinhem? Bom, calma, antes de ir adiante. Aqui entra o momento de orientação, né? Que aí vem aquele projeto, o momento que tranca, chega no orientador, professor Marcos, com uma paciência maravilhosa, né? Sugeriu que nós escolhêssemos uma para explicar. E para testar com eles, e que eles vivessem uma pesquisa antes de fazer a deles. Então, tararará, rufem os tambores, policial,
Sim, a profissão escolhida foi policial. Eu na verdade, fiquei bem surpresa por eles terem escolhido isso, né, Jaque? Porque eu achei com certeza que eles iam escolher uma coisa bem simples, pedreiro, professora, né, achei que eles iam, mas não, policial. O item que eles apontaram como importante para escolher a profissão é que nenhum colega tivesse escolhido essa profissão. E ela deveria estar na nossa folha das 63 profissões. E eles escolheram policial. Dentro da questão do policial, nós começamos com levantamentos prévios. Vale a pena ler, esse cartaz está lá na sala, vale muito a pena ler, porque os conhecimentos prévios deles são fantásticos, né? O policial é aquele que prende pessoas, o policial é aquele que faz as pessoas irem para a cadeia, o policial, às vezes, bate nas pessoas. Então, o que é um policial? O policial é uma pessoa, assim, bem interessante lá na realidade, né? É periferia. Para quem não conhece Venâncio Soares, né? A nossa escola fica numa região de periferia, que fica bem na divisa com uma região de interior. Então, nós temos alunos que vêm da zona rural e alunos que advêm da periferia. Dentro da questão... nessa primeira parte, eles pesquisaram imagens em jornais. Fomos para as imagens, para não começar com o texto. Tem muita imagem de policial no jornal, né? Eles sempre estão prendendo alguém. E uma das imagens que eles encontraram foi da capitã Sheila Gaia, apresentando um PowerPoint sobre os índices de violência de Venâncio. E eles ficaram muito impressionados que tinha uma mulher policial. Entra de novo com o trabalho. Prof, mas pode ter mulher policial? Eu disse, não sei. Pesquise. Eu já não respondia mais nada, né? Pensando era fazer perguntar. E várias vezes eles voltavam nessa questão da mulher policial, de ter uma brigadiana, né? De ter uma policial mulher. Depois do recorte de imagens, eles tentaram criar perguntas do que eles gostariam de saber. E aí nós escolhemos algumas, 3, se não me engano, acho que foram 3 perguntas para responder. No levantamento inicial dessa pesquisa em jornais, eles perceberam que alguns policiais usavam uniforme, outros não, e que os bombeiros também eram um corpo policial. Testar o outro? Vai puxando, puxa mais um pouco. Tá. Dentro da percepção de que os bombeiros também eram policiais, eles ficaram se perguntando entre eles. Então, nós dividimos eles em grupos, em 4 grupos, e eles fizeram uma pesquisa de 4 tipos de policiais que eles apontaram, que eles encontraram nos jornais. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Esses foram os policiais que eles pesquisaram, então, divididos em grupos. Nós fomos para a Rede Mundial de Computadores, e aí surgiu aquele último objetivo, que nós incluímos depois na pesquisa. Essa questão foi bem desafiadora, né, Jaque? Porque eles não... A internet, para eles, é só redes sociais, entretenimento. Então, para essa, assim, eles ficaram meio que... Né? Eles pesquisavam, digitavam no Google, né? Entravam em blogs, entravam em sites, mas... eles não conseguiam entender, eles não conseguiam assimilar o que estava sendo lido. Para eles, era muito complicada a linguagem da internet. Então, isso acabou nos levando para esse caminho. Interpretando mais as imagens, né, na verdade. Depois dessa pesquisa, das respostas, das perguntas deles na internet, eles criaram PowerPoint, isso. Eles construíram, então, com um programa de editor de slides, apresentações. Os 4 grupos criaram e eles iam apresentar. A proposta é que eles apresentassem para um grupo maior, mas eles pediram muito para apresentar só para a turma. E que não tivesse nem supervisão da escola junto. Assim, eles ficaram um pouco envergonhados, porque eu acho que eles perceberam a dificuldade deles também em fazer. Foi muito difícil. Foi alguma aula de informática. O dia da apresentação, eles estavam muito nervosos, alguns não foram na aula. Cada grupo explicou, no caso, né, já cada um explicou, a Brigada Militar, a Polícia Federal e os 4 tipos, no caso, que eles tinham que pesquisar e saber sobre. Isso, os 4 tipos de policiais que eles elegeram como os que existiam em Venâncio Soares e na nossa região. Foi muito difícil para eles, mas eles ficaram muito orgulhosos em ter um slide, uma projeção. Foi desafio. Sem falar nas...
nos instrumentos da escola, né, gente? Que a gente sabe que tem toda a dificuldade de trabalhar. A Jaque faz milagre lá no 11 de maio, agora eu vou levantar um pouquinho a bola dela, porque realmente o laboratório de informática não ajuda muito, então tem que se virar mesmo para funcionar. Não, eu trabalho em grupo, né? Sempre trabalho em grupo, porque tu nunca sabe quanto o computador vai funcionar, nunca sabe se vai funcionar. A gente fala quanto computador vai funcionar, né? Porque muitas vezes eu trabalho em grupo em um computador só, literalmente, tá? Não é que eu como US, é de verdade mesmo. Bom, depois das projeções, nós fizemos uma avaliação sobre o que eles aprenderam sobre os policiais. Sentamos numa roda, cada um foi falando e depois cada um decidiu escrever o que tinha aprendido, o que tinha percebido. E eles se deram conta que muitas coisas que eles colocaram no primeiro cartaz estavam erradas. E eles queriam ir lá, trocar, apagar o cartaz. Eu disse, não, é um processo. O que eu sabia, o que eu quero saber e agora o que então eu sei. Mas algumas dúvidas não foram respondidas. A questão da utilização de arma, do porquê que o policial plantava provas para incriminar traficantes, coisas que eles não conseguiram encontrar respostas na internet, nos jornais. Aí surgiu a proposta de um fechamento inicial para o projeto, que foi a questão do in loco mesmo, ver o policial, conversar com ele e poder entrevistar e tirar as dúvidas. E foi o ponto onde eu acho que eles mais cresceram. Né? Acho que foi onde eles mais evoluíram e onde eles realmente despertaram para o conceito de pesquisa. Nós começamos com a foto de baixo, o delegado Vinícius foi lá na escola, eles entrevistaram ele, cada um pensou. De novo, para quem conhece a realidade da 11 de maio, quem trabalha lá sabe o quanto que isso é difícil a gente trazer para dentro da sala de aula, né? E a Jaque conseguiu levar delegado, né? E movimentar toda essa... Foi muito WhatsApp, muita ligação, mas tudo é possível. O delegado ficou 1 hora, se eu não me engano, com eles. E eles entrevistaram ele, assim, do início ao fim, não deixaram quase ele falar. Ele ficou respondendo perguntas. O que acontecia no início? Logo que eles começaram a entrevistar ele, eles articulavam a pergunta e ele não entendia o que eles queriam perguntar. Então, no dia da visita do delegado, eu tive que fazer um papel de mediação interpretando as perguntas deles, né? O que eles realmente queriam. Porque eles não conseguiam ser objetivos na pergunta e eles não conseguiram articular um questionamento que fizesse sentido para ele. E é bem aquela história da gente conviver com a criança. Nós estamos perto deles, nós entendemos absolutamente até o que eles pensam. Mas a pessoa que vem de fora não consegue. Profissional que não é da área, que trabalha com crianças, eu acho que eles têm, né, um pouco mais de dificuldade para entender mesmo. Sim. Né? E a dificuldade que eles têm na escrita, eles reproduzem na fala. Então, eles têm dificuldade de criar uma pergunta escrita, mas eles têm dificuldade de articular uma pergunta na fala também. A segunda visita foi... Sem falar que estavam deslumbrados, né? O delegado lá. Imagina, o delegado lá, imagina, que loucura. A capitã Sheila Gaia levou uma policial junto com ela, ela disse que brigadiana, mas só no Rio Grande do Sul que se fala, mas aí eles mostraram para ela que no carro estava escrito brigada, estava adesivado brigada, e continuaram chamando ela de brigadiana, né? Logo depois ela se aposentou, deu acho que 1 mês depois ela saiu a aposentadoria dela, e quando ela foi embora, naquele dia de manhã, ela me abraçou com lágrimas nos olhos e disse que se coisas assim acontecessem, talvez ela conseguiria fazer um trabalho preventivo e não sempre o outro lado de estar indo lá na vila fazer a apreensão. Foi muito marcante, assim, ela ficou muito emocionada e na visita dela eles já conseguiam fazer perguntas. E claro que eles perguntaram para ela do que ela tinha medo, quanto ela recebia. Eles tinham já umas perguntas clássicas assim que eles faziam, né? Que vieram as perguntas fichinha deles. Depois nós fomos no Corpo de Bombeiros e eles reviraram o Corpo de Bombeiros de cima a baixo, assim, perguntaram cada canto para que funcionava, do que era, e cresceram muito. E a parte legal é que os bombeiros levaram eles até a escola. Então chegaram no carro de bombeiros lá no 11 de maio. Devia ter botado essa foto. A felicidade e o susto dos outros, né? Dos outros alunos, assim, meu Deus, chegaram no... Né? Entramos no bairro de sirene, tocando, abanando, cantando, gritando, não é uma loucura. E eles assim,
E a Jade em cima. Deveria ter botado a foto. É linda a foto. Gritando em cima do caminhão. Mas para eles foi importante porque eles conseguiram ver um policial que não é aquele que está atuando diretamente lá dentro do bairro, prendendo, ou procurando o assassino, procurando o traficante, como os outros dois. Foi um policial que salva vidas. Um policial que trabalha de outra forma. É, um policial do bem. Bem isso, eles tiveram essa visão. O policial rodoviário federal nós não conseguimos. Fica um pouco mais difícil, a gente não conseguiu contato, não conseguiu arrastar ninguém até lá. Fica fora do zonamento deles, me deram muitas explicações. Mas para eles, esses 3 já foi uma coisa de outro mundo, assim. Depois veio o momento 2, do que eu quero ser. Depois dessa vivência toda, nós fizemos, então, preparação para a mostra pedagógica, e eu instiguei eles, vamos fazer uma porta, então, na mostra pedagógica, cada um desenha sua profissão. Claro que a maioria trocou de profissão, né? 5 minutos, tá? Não, vamos lá, liga o Agility. Eles trocaram de profissão e começaram a ter mais de uma. Eles já não queriam mais ter só uma profissão, eles queriam trabalhar em muitas coisas. Né? Depois, a próxima etapa foi onde eles queriam pesquisar o que os alunos da escola, os demais alunos da escola. Então, a gente começou... Eles fizeram uma pesquisa de sala em sala, com toda a postura de pesquisador e tudo mais. Então, isso foi muito trabalhado com eles, essa questão, né, de como se apresentar e da própria curiosidade deles de saberem o que os outros querem. Criar um questionário, as perguntas na sala, imprimir tudo direitinho para conseguir estar sem erros. Eles tiveram que ajudar os alunos que não liam na escola ainda, né, fazer o levantamento. Aí, eles tiveram que se organizar com os envelopes por turma para poder fazer o levantamento depois. Aí eles construíram tabelas na sala de aula com todas as respostas. Ajudei um pouquinho. Depois eles foram para o computador construir gráficos. E aí, por incrível que pareça, foi mais fácil do que usar o PowerPoint. Eles já estavam se acostumando a utilizar, lidar com esse tipo de ferramenta, né? A utilização. Esse foi... tá horrível de ler. O gráfico final de todos os alunos da escola 11 de maio, do turno da manhã, ficou com 22, não sei, 17 jogador de futebol, veterinário, advogado e professor foram os finalistas, né? Então, ainda... nós não sonhamos tanto quanto gostaríamos ainda, né? Acho que essa é o ponto principal. Isso foi entrevistado os alunos do primeiro ano, né, já que é o nono. Do primeiro ao nono ano, pré ao nono ano, foram entrevistados e as respostas, então, foram quantificadas nessa tabela. Essa tabela foi apresentada para a escola na mostra pedagógica interna e foi chocante para meus colegas professores. E que bom que foi chocante, porque assim eles conseguem pensar um pouquinho que a gente não está trabalhando profissões que parece muitas vezes um assunto bobo, mas sonhar permeia pensar o que eu quero ser no futuro, né? Nada está concluído ainda, o projeto vai até dezembro, né? Então, nós visitamos alguns lugares, nós conversamos com os gerentes do Correio, quando nós trabalhamos as cartas, conversamos com a Química da ETA, quando nós trabalhamos a água. Tivemos um reciclador, pai de um aluno lá na escola, explicando a questão da reciclagem, de quanto dinheiro ou não se perde com o lixo, que não é lixo. Vivem também disso, né? Já que se vive da reciclagem. Muitas famílias, e no apontamento nós tivemos muitos recicladores, e nós levamos a engenheira técnica da usina de reciclagem, eu acho que ela é engenheira química, não tenho certeza. E muitas dessas pessoas que foram na escola conversaram com toda a escola. Toda a escola acabou tendo palestras em função do nosso projeto. Os outros alunos também. Isso. E agora, em outubro, nós vamos ter algumas atividades como finalização desse projeto para os alunos. Como eles participaram, sendo nossos objetos de estudo, nós vamos fazer uma roda de conversa sobre profissões e tudo mais com eles. Resultados alcançados. Posso ser ligeiro? Pode. Tá. Eles melhoraram na argumentação, já têm um pouquinho mais de autonomia na busca. Eles têm dúvidas e interesses. Muitas agora surgem bem mais, né? Sobre todos os assuntos possíveis, né? Eles descobriram que dá para perguntar, e que é muito legal perguntar, é inteligente perguntar, né? Eles se consideram inteligentes, assim, por perguntar. A postura deles melhorou muito, na questão de ser menos infantil, enfim, a postura no geral. A melhora na escrita e na leitura, e a utilização de mídias é um pouquinho mais focada. Ainda não é o que se deseja, mas já melhorou bastante. Acho que não vai dar tempo. Temos muito tempo, não, né? Bom, com a prática melhoramos. Então,
cabe salientar ainda que quanto maior o contato com a pesquisa na sala de aula, maior será a capacidade de crítica, criação, discussão, escrita, argumentação, debate, questionamento e comunicação desenvolvida junto com o aluno. É o que nós acreditamos, é o que nós sonhamos. Eu acho que esse é o pressuposto básico da criança estar pesquisando junto com o seu professor. E aqui a gente também como que a escola não é o fim, é o meio, né, que a gente pode estar ali entre mostrando, trazendo coisas e... Afinal, todos passam por lá. Com certeza. Né? Referências. Muito obrigada.